Você está prestes a ouvir uma mensagem edificante e poderosa da parte de Deus. Não se esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o maior número de pessoas. Deus abençoe. Deus é bom. Tivemos uma manhã de batismos, logo mais nos assentaremos à mesa do nosso Senhor. E eu tenho uma palavra queimando no meu coração. Eu creio que viveremos uma grande manhã, uma manhã de milagres na presença do Senhor. Amém, irmão? Tem dois com fé para acreditar nisso, amém? Glória a Deus. Eu sei que hoje já está uma manhã diferente. Eu sei que hoje é um domingo especial. O Senhor está aqui e aonde Ele está, coisas acontecem, amém? Então vamos para a palavra. Se você pode, abre comigo sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6. Encontra aí. Falaremos a história de um homem que ela está relatada no capítulo 6, 7 e 8. Obviamente, para a gente ganhar tempo, nós não iremos ler tudo, eu vou pincelar por esses capítulos, mas como uma lição de casa, vale a pena você ler depois ele na sua casa. Então, enquanto você encontra, quero te dar um pouco de contexto antes da leitura, então preste aqui atenção. O livro antes de Juízes é o livro de Josué, como a gente conhece muito bem. Josué foi o homem que sucedeu Moisés no deserto. Ou seja, Moisés foi o homem levantado por Deus para libertar o povo do Egito, das garras de Faraó, e conduzir o povo até a terra prometida. Chega lá, Josué é o homem que vai ser o instrumento de Deus para possuir essa terra, para conquistar, para tomar posse da terra que Deus havia prometido ao povo. Então esse livro de Juízes é um livro de Josué, é um livro que vai regar, que vai conter muitas guerras, muitas invasões. Vai ter o episódio lá da muralha de Jericó e tantos outros. É um livro regado de muito conflito, porque Josué ele está conquistando a terra, ele está tomando posse da terra. Então, durante todo esse livro você vai ver muita guerra, mas também você vê durante todo o livro o Senhor trazendo uma mesma recomendação a Josué, que era o líder. Qual recomendação é essa, pastor? Expulsem os povos, não vivam com eles, é o que o Senhor fala muito no livro de Josué. Não fique com eles no meio de vocês, porque os maus costumes deles, os maus hábitos que eles têm, será uma grande e forte influência e vai acabar corrompendo vocês. Lembra do que sua mãe sempre diz? As más companhias, elas corrompem os bons costumes, elas acabam atrapalhando os bons hábitos. Então era isso que o Senhor sempre ficou falando para Josué. E o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz a mesma coisa. Os más companhias, elas corrompem os bons costumes. E você sabe muito bem o que vai acontecer. Os caras não vão expulsar o povo, não vão eliminar o povo dali. Ou seja, eles vão manter ali no meio deles a esperança de um dia uma liberdade. Vai querer manter no meio deles o perigo. E quantas vezes eu e você não fazemos igualzinho esses caras? Deus nos dá algo, Deus nos entrega algo, assim como eles receberam a terra prometida. Recebemos diversas coisas de Deus, diversos presentes do Senhor. E a orientação do Senhor é qual? Afaste-se do pecado, afasta de toda aparência do mal, não fique aí dando sopa, tampe as brechas. E muitos de nós achamos que somos mais espertos do que Deus. Nós queremos o quê? Não, nós sabemos mais do que Deus, então eu não vou fazer como Deus está falando. Eu não vou me afastar do mal, eu vou administrar o mal. Eu sei até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu posso desenrolar. Escuta uma coisa, igreja, a negligência de hoje é a nossa queda do amanhã. Aquilo que nós deixamos de fazer hoje é o resultado da queda do amanhã. São pequenas coisas que a gente não renuncia na nossa vida hoje, que acaba comprometendo o nosso futuro, nos distanciando do Senhor. Sempre foi assim. Uma negligência de hoje atrapalha o dia de amanhã. Se lembra que um dia Eva, naquele jardim do Éden, ela foi ter uma longa conversa com alguém que ela não deveria. Ela não deveria ter aquela ideia. Deus está falando para pessoas aqui: aprenda a cortar pela raiz conversas que não te edificam, conversas que você não precisa ter. A queda de Gênesis 3 começou por conta de uma mulher que quis dar ouvido a uma pessoa que não cabia ter assunto, a alguém que não merecia ser escutado. Cuidado com as conversas que você tem. Como povo,
não cortou o assunto, como o povo não eliminou o povo que estava já na terra do meio deles. Passado algum tempo, passado alguns anos, aquele povo que era escravo, depois já era filho de escravo, neto de escravo, eles começam a se unir e fazer guerra contra os israelitas. Começa a gerar uma rebelião. Por quê? Porque eles haviam sido mantidos vivos lá atrás. Sabe aquele pecado que você não resolve quando você tem que resolver? Chega um futuro lá na frente, ele resolve te atacar. Ele resolve te lembrar. Ele resolve querer te acusar os problemas que você não resolveu. Então o desejo de vingança estava ali. Na hora certa o mal ia atacar. Então é nesse contexto que nós entramos no livro de Juízes. Um contexto onde o povo está clamando, pedindo a Deus: Senhor, mude a nossa história. Nos dê uma saída, estamos sendo oprimidos por todos esses inimigos. De todos os lados existem povos querendo nos matar, nos exterminar, nos dominar. Ou seja, o contexto que o livro de Juízes é escrito é um contexto de um povo desobediente à vontade do Senhor. Um povo que não entendeu e viveu o chamado de Deus. Então eu creio que já deu tempo para você encontrar aí Juízes 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha lá, o versículo 1 diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Versículo 3: Porque cada vez que os israelitas semeavam, plantavam, os midianitas, entenda esse versículo 3, cada vez que os israelitas semeavam, plantavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, não tinha nada, pois eles vinham com o seu gado e as suas tendas, como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Eles eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e eles entravam na terra só para destruir. Escute uma coisa, meu irmão. Até aqui nós já entendemos. Existia um povo que estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. Um povo que estava sendo desobediente à vontade do Senhor. O que o Senhor faz? O Senhor vai e prepara que os inimigos viessem trazer uma correção. O inimigo vem e trazer e exercer um juízo. Ou seja, a gente viver em desobediência, o Senhor acaba nos entregando para que a gente venha acordar para a vida. Talvez a gente precise acordar em um ambiente mais hostil. Que infelizmente não seja assim com você. Muitas pessoas só acordam em um momento de dificuldade, em um momento de dor. E a pedagogia do Senhor é essa. Ele está no mar calmo, numa tranquilidade, não escuta, não obedece. Ele permite que reveses apareçam, para que assim o povo se volte a Ele. E foi isso que aconteceu. Durante 7 anos o Senhor os entregou nas mãos dos povos inimigos. Os entregou para serem castigados, para sofrerem. E assim fez com que o coração deles se voltasse ao Senhor. O coração do povo começou a clamar ao Senhor e buscar: Senhor, confiamos em Ti. Mude a nossa história. Lembra do que eu disse, irmão? A queda de hoje, ela é somente a sua negligência de ontem. O povo só estava passando pelo que passou, porque lá atrás eles não eliminaram os inimigos como deveriam ter eliminados. Não encerraram as coisas como deveria ter feito. Então o texto diz que o povo plantava, o povo semeava. Semana passada a gente falou muito sobre plantio. O povo estava lançando as suas sementes no solo, mas eles não conseguiam colher. Não dava certo. Escuta uma coisa, irmão, é isso aqui que acontece com uma pessoa desobediente. É dessa mesma forma que acontece. Como, pastor? Ela planta e ela não consegue colher. Ela trabalha, mas ela não consegue ver fruto do seu suor. Ajunta, mas parece que não tem. No final, cadê o negócio? É o que aconteceu com aquele povo. Eles plantavam, eles semeavam, mas na hora da colheita não tinha nada. Não tinha nada. Era uma sacola furada. Não tinha como prosperar, não tinha como avançar, não tinha como progredir. O texto diz que os inimigos vinham
Vamos contextualizar? Os boletos vêm, as cobranças vêm, as dívidas vêm, as contas vêm como uma nuvem de gafanhoto. E quando você vai ver, cadê o dinheiro? Cadê as coisas? Parece que não vai. Mas vamos lá para você entender, quem é o desobediente? É aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. O desobediente é aquele que sabe a mudança que tem que viver, mas nunca decide mudar. Esse é o desobediente. O desobediente é aquele que está todo culto, todo domingo num culto dominical ouvindo a palavra, mas não quer viver a palavra quando sai das quatro paredes. Esse é o desobediente. O desobediente é aquele que sabe, escuta, conhece, tem as direções. Falam, que bênção, essa palavra é uma bênção, mas ele não consegue aplicar a palavra. Então ele é um desobediente. Pesou o clima, né, irmão? Fala aí pro seu irmão aí do lado aí, tá na hora de você começar a obedecer, aleluia. Tá na hora de você começar a obedecer. Continuando, olha o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para colocar a salvo dos midianitas. Olha que interessante algo que a gente tem aqui. Mesmo diante de todo o problema, mesmo diante desse cenário onde você planta e não colhe, onde você tenta e as coisas não dão certo, onde parece que vai, quando está chegando a hora da colheita, vem os inimigos e tomam tudo, existia um cara que não tinha desistido. Existia um cara que estava trabalhando e mesmo assim semeando, mesmo assim plantando, mesmo assim acreditando, não, agora vai ser diferente, não, agora eu vou conseguir, agora vai dar certo. E como fruto da sua fé e do seu trabalho, olha o que diz no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Gideão, o Senhor está com você, homem valente. Entenda uma coisa, igreja, Deus não chama pessoas desocupadas. Deus nunca vai chamar pessoas à toa, pessoas desacreditadas, pessoas sem fé. Não, esquece isso, irmão. Deus não chama os desocupados. Deus é aquele que muda a ocupação daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão fazendo alguma coisa. Eu não sei se você está entendendo, mas sempre a história foi assim. Um dia Pedro estava lá frustrado, depois de um dia de trabalho e nada deu certo. Ele estava lavando as redes vazias, porque não tinha peixe. E aí o Senhor aparece e fala: a partir de hoje não vai ser mais pescador de peixe, agora você vai virar um pescador de homens. Moisés também, um dia estava de boa na casa de Jetro, cuidando das ovelhas. Estava de boa, sendo fiel no seu pouco. Lembra da mensagem da semana passada? Sendo fiel naquilo que Deus deu. Eu vou aqui cuidar dessas ovelhas do meu sogro. E aí o Senhor fala: então eu vou pegar você agora e vou mudar a sua ocupação. Agora você vai ser o libertador do povo lá no Egito. Você vai voltar lá para o Egito. É assim que as coisas acontecem. Davi, certo dia, ele está lá, apenas sendo fiel naquilo que comissionaram a ele. O que me deram? Ah, eu sou o menor, o mais novo da casa, então eu só posso cuidar das ovelhas. Então eu vou cuidar das ovelhas como o melhor cuidador de ovelhas que já teve. Eu vou lutar por elas, eu não vou deixar nenhuma se perder. Não é porque eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu vou deixar ela se perder, não. Eu vou para cima, eu luto com o urso, com o leão. Eu estou aqui, honrando aquilo que o Senhor me colocou para fazer. E aí certo dia chega a profeta Samuel lá e diz: você será o novo rei. Porque Deus, ele não chama pessoas desocupadas, pessoas à toa, pessoas preguiçosas espiritualmente, se é que você está me entendendo, pessoas da inércia. Ele pega aqueles que estão trabalhando e muda a ocupação deles. Olha como está ligado com a semana passada. Se no pouco você já está fazendo alguma coisa, você não está reclamando, você não está desistindo, você não está, já que é pouco mesmo, não dá para mim, não, se no pouco existe fidelidade, se no pouco existe honra, existe compromisso, você está preparado para que o Senhor venha e te coloque no muito. Entende, irmão? Na história, nunca alguém que estava sentado no sofá assistindo Netflix foi chamado pelo Senhor. Nunca teve alguém assim dessa forma, sem fazer nada, apático. Deus não usa os que estão parados, os que estão desanimados, e sim aqueles que estão se movimentando, que estão trabalhando, que estão acreditando. Não, vai ser diferente. Talvez eu estou falando com você e você já viveu uma frustração ministerial, e você tem um bloqueio para servir de novo na igreja, para se envolver na igreja. O Senhor está falando para você: acredite. Acredite que pode ser diferente. Acredite que agora pode ser diferente. Tenha fé.
confiança. Samantha falou aqui um pouco, lindo ver hoje a Joyce voltando, glória a Deus, uma bênção, entregando aquilo que Deus colocou no coração dela. Mas quantas Joyces temos sentadas aqui? Quantas pessoas estão aqui que estão resistentes para viver aquilo que Deus está chamando? Não, mas eu já estou fazendo isso ou aquilo, pastor. Mas é o que Deus te chamou para fazer? Existe disposição? Pare, irmão, às vezes de ficar pedindo para Deus mover os céus para romper um milagre ou uma bênção, se você não está disposto a se movimentar na terra, fazendo o que precisa ser feito, assumindo responsabilidades. Fala aí para o seu irmão, já passou da hora de você começar a servir, aleluia. Solta um, se mexe vaso. Se é uma irmã, fala, se mexe vasilha, aleluia. Se mexe, amém? Continuando a narrativa então, o Senhor vai chamar Gideão, vai chamar ele para uma missão, vai chamar ele para um desafio. E Gideão, como uma pessoa normal, irmão, somos todos iguais, entenda isso. Ele vai questionar. Não, peraí, Deus, é eu mesmo que vou fazer isso aqui? Peraí, o Senhor está me chamando, Deus? Eu mesmo? Eu que só tenho os meus pecados a oferecer, Senhor? É para mim mesmo que está chegando essa oportunidade? Gideão vai fazer alguns questionamentos. Olha o versículo 15. Olha Gideão dizendo, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? Sério mesmo que a missão caiu para mim? Como que eu vou fazer isso? Logo eu que sou da família que é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Querendo dizer, existem outros irmãos que são muito melhores que eu. Existem pessoas muito mais preparadas do que eu. Existem pessoas que têm muito mais talento do que eu. Pessoas muito mais corajosas do que eu. Sério mesmo que sou eu, Senhor? É eu que o Senhor está chamando? E às vezes é dessa forma como muitas pessoas se sentem, irmão. Porque pessoas, o que mais nós temos nesse século, irmão, são pessoas com um grande problema de identidade. Nossa, como Deus vai fazer isso na minha vida? Como assim? Sabe, eu sou o irmão mais novo. Eu sou o que menos tem recurso. Não, eu vim da família mais pobre. Eu sou o que menos tem talento, porque eu nunca quis saber de nada com nada. Eu sou aquele que menos conseguiu aproveitar as oportunidades, porque eu dei muita cabeçada. Eu sou o mais rachado. Eu sou o mais problemático. Eu sou o único corintiano. Vixe, aí apelei, né? Você é louco, misericórdia. Talvez Gideão pensava assim, como Deus vai me usar? E quantas pessoas se colocam nessa mesma posição? É tanta improbabilidade. Não tem como dar certo isso. Não tem como Deus fazer isso. Não é possível que Deus vai cumprir isso na minha vida. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Deus não quer os preparados, Ele busca os disponíveis. Os disponíveis, irmão, eu vou repetir. Talvez isso você precisa gravar no seu coração. Deus não quer os preparados, Ele procura aqueles que estão disponíveis. Porque é Ele quem capacita, é Ele quem dá graça, é Ele quem dá condição. João 15:16, irmão, não foram vocês que me escolheram, diz Jesus, mas eu sou aquele que os escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto ele não se perca, e tudo aquilo que pedirem em meu nome, que o Pai vos conceda. É Ele quem escolheu, é Ele quem chamou. Eu não sei quem é você, mas que uma manhã como essa você venha receber na veia assim, uma dose de coragem, meu irmão, uma dose de coragem, minha irmã, porque foi isso que nós recebemos do Pai. 2 Timóteo 1:7, o apóstolo Paulo diz, não foi nos dado espírito de covardia, de medo, de temor, não, irmão, recebemos um espírito de poder, de amor, de domínio próprio, meu irmão. Coragem, igreja, coragem, dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão. Coragem, coragem. E o texto continua, e vai dizer que Deus fala para Gideão, mas faz um pedido, olha o versículo 25, versículo 25, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leve um touro que pertence a seu pai, a saber o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal que é de seu pai, corte o poste da deusa Zirá que está junto ao altar, no alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra
Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Zirá, que você irá cortar. Aqui Deus está falando para Gideão uma coisa muito importante: destrua os altares, destrua, rompa com aquilo que está vindo de geração em geração. Não é porque acontecia com seu avô, não é porque acontecia com seu pai. Se você é novo em Cristo, existe um comportamento e as coisas precisam mudar. O ciclo precisa ser quebrado. Não interessa que o pecado já vem do passado, não interessa que todo mundo vem fazendo. O que o Senhor está dizendo é: destrua, destrua isso. Não permita mais esse ciclo perpetuar. A partir de você as coisas precisam ser diferentes. Não dá para ficar, não, mas é que eu cresci assim, eu fui ensinado assim, sempre me falaram assim. Não, as coisas precisam ser diferentes. O que o Senhor está dizendo para Gideão é: não caia nos mesmos buracos que um dia ele caiu. Não faça e não tenha as mesmas cabeçadas que um dia ele teve. Seja diferente, Gideão. Se posicione, seja obediente. Faça aquilo que precisa ser feito. Deus está falando, igreja, entenda isso em nome de Jesus, meu irmão. Antes de eu te usar lá fora, Gideão, para aquilo que eu quero fazer, eu quero que você resolva primeiro as coisas que você tem lá na sua casa, lá na casa do seu pai pendente. Antes de você ser uma bênção na rua, e eu vou fazer grandes coisas, eu te chamo para libertar muita gente. Primeiro liberta lá a casa que você mora, lá a casa do seu pai. As coisas primeiro precisam começar no micro. É no micro que as coisas começam. Dê respostas, igreja. Chega de desculpas, meu irmão. Chega de desculpas. Precisamos dar respostas diante do mundo caído que nós vivemos. Precisamos revelar e mostrar a nova natureza que nós temos, o novo nascimento que nós encontramos em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha a ordem, e isso é fundamental. Essa ordem é fundamental. Antes de Deus fazer grandes coisas na rua, Ele vai fazer grandes coisas primeiro em casa. Primeiro no secreto. Deus era um Deus que tinha grandes planos para Gideão lá fora. Ele ia lutar uma guerra, ele ia estar à frente. Mas antes da vitória da rua, o Senhor está dizendo: resolva as coisas dentro da sua casa primeiro. Primeiro você vai lá no seu pai lá e resolver aquilo lá. Sabe, meu irmão, antes de você ser um vitorioso em público, saiba que você precisa ser um vencedor no secreto, amém? Um vencedor no secreto. Não espere as coisas se desenrolarem na sua vida, na forma pública, se tem um monte de pendência no seu íntimo, no seu secreto. Tem muita gente que está com as coisas todas invertidas. As coisas de Deus são organizadas, meu irmão. Não inverta os papéis. Existe uma ordem e decência nas coisas acontecerem. Resolva seus problemas, meu irmão. Talvez a resolução desse problema é o romper da bênção chegar. Talvez um posicionamento dentro de casa é a porta aberta fora dela. Mas tudo começa com o seu posicionamento, com o seu alinhamento, com o seu entendimento. Então, resumindo aqui uma longa história, Deus vai chamar Gideão para essa grande missão. Ele faz o que tem que ser feito. Ele derruba o altar na casa do pai dele. Ele mostra: não, Senhor, eu sou novo. Não vou mais viver essa vida. Vou fazer as coisas diferentes. E Deus agora então vai chamar Gideão para uma grande missão. Porém, Gideão vai fazer algumas provas. Ele ainda assim vai ficar questionado. Porque quando nós vamos viver grandes coisas com o Senhor, muitas vezes a gente desconfia e fala: será que é de Deus mesmo isso? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Problema de identidade. Será que isso aqui mesmo vai dar certo? Será que isso aqui é para mim mesmo? Então ele vai fazer alguns testes com Deus. Deus vai responder cada um deles e vai falar: e agora? Vamos para a guerra contra os amalequitas? Já mostrei para você que eu sou o seu Deus. Posso agora usar você naquilo que precisa ser usado? Sabe, irmão, traz memória aí o que te traz esperança. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Será que você ainda tem dúvida que Deus é Deus na sua vida? Porque essa resistência de viver o nível mais profundo com o Senhor? Porque essa resistência de mergulhar mais? Porque essa resistência de falar: eis-me aqui, Senhor, assim como Isaías disse: envia-me, Senhor, a mim, a esse propósito, conta comigo, eis-me aqui, Senhor, eu confio, ainda que eu não veja, eu sei que o Senhor está no controle, eu estou só dando passos. Cadê, irmãos, a nossa confiança?
Cadê a nossa confiança? Era isso que o Senhor estava cobrando de Gideão. Falando, e aí agora? Já viu os testes? Já viu que eu sou Deus? Já viu a cura? Já viu a mudança? Posso falar para você? Cantou que nós somos transformados no Senhor. O vazio que a gente tinha foi preenchido. E aí agora? Posso contar com você? É o que o Senhor está dizendo. E aí agora? Vamos para dentro? A obra não para. Posso contar com você? Vamos para cima. Existem grandes coisas, milagres para acontecer, pessoas para serem encontradas. Essa transformação agora pode não só morrer em você, mas agora alcançar outras pessoas. É isso que Deus vai começar aqui a falar com Gideão. E aí, Gideão, vamos para cima? Vamos para dentro? E no capítulo 7, põe aí uma página para o lado, versículo 2. O Senhor vai fazer esse convite para Gideão. Gideão vai separar os homens, vai começar a orar ao Senhor, dizendo: Deus, somos poucos, preciso de mais. Já que o Senhor está me chamando, então, Senhor, sabe aquele negócio? Deus nos dá uma palavra, a gente fala: não, mas o Senhor é Deus, quem sabe fazer isso aqui sou eu, Senhor. Calma lá, para fazer isso aqui eu preciso de mais gente. Não vai ter como. Não vai ter como eu fazer desse jeito, Senhor. Eu preciso de mais. O Senhor está me chamando, eu falo sim, mas tem que me dar um conforto, tem que dar uma segurança. Senão, como é que eu vou entrar nesse negócio? Então a nossa confiança e o nosso conforto estão nas coisas e não no Senhor que nos chama. Muitas vezes nós esquecemos que o Deus que chama é aquele Deus que sustenta. É o Deus que sustenta. Então no capítulo 7, Gideão está falando: Senhor, eu vou, mas eu quero mais homens. E aí a resposta de Deus no versículo 2 do capítulo 7 é assim: mas como assim você quer mais gente? Você já tem muita gente com você. É demais esse povo que está com você. Se eu entregar os midianitas na sua mão, Israel vai querer se gloriar contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Aqui Deus está dizendo, igreja, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então se você acha que o seu estouro profissional, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso ministerial é por conta do seu talento, por conta da sua expertise, o Senhor está dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu quero que você selecione os que eu vou falar. Talvez aos seus olhos não serão os mais preparados, talvez não serão os melhores guerreiros, mas se você quer viver de propósito, é do meu jeito, é do jeito que eu tenho. Deus está dizendo: Israel vai se gloriar contra mim se for com tudo isso de gente. Pode cortar. Portanto, eu quero que você, Gideão, no versículo 3, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, manda sair fora da região montanhosa e volta para casa. Ou seja, agora vai chegar aqui as horas do corte, meu irmão. Os cortes. E o primeiro foi: tira os assustados e os medrosos. Arranca eles. Por quê, pastor? Porque esse tipo de gente só atrapalha. Medroso e assustado só atrapalha. Eles desanimam e contaminam o ambiente. Uma pessoa sem fé desanima e contamina. Perturba, incomoda. Então o Senhor está falando: já manda voltar para casa. Esses aí só vão dificultar a missão. Se estão com medo, se estão com dúvida, se não estão confiando, já manda pegar o beco e voltar para casa. Não é para ficar junto. Eu não vou fazer com esses. Aqui Deus vai começar a mostrar para Gideão que vida com Deus, irmão, a gente precisa não estar cheio das melhores pessoas, mas a gente precisa confiar que Ele é suficiente e Ele está no controle, mesmo que estejamos perto de poucas pessoas, amém? Não é sobre a quantidade, é sobre quem está com a gente, é sobre quem está no controle, igreja. Então Gideão faz e já corta uma parte de gente. Então depois desse primeiro corte, vem o Senhor e fala: vamos para o segundo agora, Gideão, versículo 5. Versículo 5, Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, esses você deve pôr à parte. Separe-os daqueles que se ajoelharem para beber. Veja, irmão, entenda isso. Se você quer viver de propósito, se você quer viver os planos de Deus, existem certas pessoas que vão estar do seu lado e certas pessoas que precisam sair. Vida com Deus não é sobre não é sobre conveniência, não é sobre amizade, não é sobre interesse, não é sobre afinidade.
Sempre falo isso, quem tem Deus como pai, não fica escolhendo irmão. Não fica, irmão. Apenas aceita e aprenda a lidar com os irmãos que Deus colocou no caminho. É o Senhor que conecta e define as pessoas que vão viver esse propósito, que vão viver esse plano. Entende, igreja? Se o primeiro corte foi o medo, o segundo corte é a visão. É a visão. E eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, que Deus vai colocar do seu lado pessoas de coragem e de visão nesses próximos dias. Gente que sonha grande, gente que quer voar alto, meu irmão. Pessoas que querem se aproximar mais de Deus e se distanciar, menos coisas do mundo. Pessoas que sabem renunciar às suas vontades e viver um propósito de Deus. Essas pessoas de visão precisam estar do seu lado em nome de Jesus. Deus está falando aqui, e esquece os amiguinhos, Gideão, não vai ser por afinidade. Talvez Gideão, olhando os caras beber água, estava falando, mano, aquele é o melhor guerreiro, mas aquele cara ali é o mais corajoso, aquele ali é um líder XYZ, aquele cara é muito talentoso, aquela mulher, não tinha mulher ali, né, mas eu estou contextualizando, aquela mulher é uma bênção, aquela pessoa é muito essencial. Não, eu já estava querendo mais, e Deus está tirando logo o supra-sumo. Como assim? Deus está tirando essa pessoa. Não, mas aquele ali é muito meu amigo. Não, aquele ali eu confio. Aquele ali eu tenho confiança para ir. Não, ele não pode ficar de fora. Ele tem que estar comigo nessa. O Senhor está falando, esquece as afinidades, Gideão. Esquece as amizades. Eu vou colocar as pessoas de propósito do seu lado. Pessoas que têm propósito. Pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Para muitos, aquilo vai ser uma loucura, vai ser uma insanidade. Mas para esses que eu estou colocando, Gideão, para eles é uma oportunidade de viver aquilo que eu vou fazer. São pessoas de visão, pessoas de coragem, pessoas que têm um propósito. Então abandona, Gideão. Corta o laço, corta o cordãozinho, desgruda. O que eu tenho com você é desse jeito. Posso ouvir um amém? Amém. No exército de Gideão, irmãos, tinha 32 mil caras. Era muita gente. Mas saiu e só ficou 300. Só ficaram 300 caras. Eu quero que você entenda, é muito normal quando você começa a viver o propósito e o plano de Deus para a sua vida, as suas amizades mudarem. É muito comum quando você começa a viver os planos de Deus, as pessoas à sua volta serem diferentes. Faz parte da missão. E você vai entender que não faz sentido certas conversas, certas amizades. Não faz sentido certos ambientes. Entenda uma coisa, meu irmão. Você e Deus já é maioria, meu irmão. Se você está vivendo o plano de Deus, você e Deus já é maioria. Não importa quantos somos, se Deus é por nós, igreja base, quem será contra nós, irmãos? Quem será contra nós? Oh, glória a Deus por isso, meu irmão. Isso é uma verdade, é poderoso, mas na prática é difícil de viver. Vamos lá. É difícil a gente conseguir confiar e descansar e viver isso aqui na prática. Gideão, ele estava indo para a guerra. Ô, amor, obrigado. Gideão estava indo para a guerra, ele queria mais homens. Ele, Senhor, eu preciso de ajuda. E Deus diz, você quer a minha ajuda? Então vai ser do meu jeito. Então é do meu jeito. Corta todos esses e vai somente com essa merreca que eu estou deixando. Não é simplesmente sobre 300. É sobre uma confiança. É sobre uma fé. É sobre uma convicção que a força, o sucesso não estão nas pessoas, mas está no Senhor. É sobre uma fé que Gideão teria que mostrar ao Senhor. Ou seja, a resposta foi muito contrária da que Gideão estava querendo. Sabe, irmão, eu não sei você, mas não sei se você já teve, eu tenho direto essas sensações. Sabe aquela sensação de que parece que Deus está fazendo exatamente o contrário daquilo que um dia eu pensei, daquilo que um dia eu pedi, daquilo que um dia eu de fato queria. Parece que está tudo ao contrário. E entenda, irmão, é muito normal, porque tem muitas coisas que Deus permite diminuir, somente para a nossa confiança poder aumentar nele, para a nossa fé poder aumentar nele, para a gente ter uma fé mais fortalecida. Então algumas coisas Ele permite que diminui mesmo, para a gente sair de uma zona de conforto.
Às vezes o dinheiro diminui, irmão, só para a gente confiar mais no provedor do que na provisão. Então é loucura, mas é a forma como Deus gosta de trabalhar, irmão. Quantas e quantas pessoas eu trocando ideia e eu vejo, falei, meu Deus, Deus está permitindo o prestígio profissional, a posição profissional diminuir, somente para essa pessoa entender, porque ela é muito vaidosa, ela é muito orgulhosa, então agora ela precisa ver que é melhor honrar o Senhor do que ficar buscando a honra da terra. E Deus faz as coisas movimentar. Muitas vezes a gente se sente sozinho, nossa, meus amigos sumiram. Como eu perdi todos os contatos, diminuiu muito. Mas na verdade Deus permite que isso aconteça só para a gente ver que o real amigo é Ele que está do nosso lado. E Ele está ali nos consolando, nos confrontando. Escuta isso, meu irmão. Quando você chega num ponto de reconhecer que a única coisa que você tem é o Senhor, você está pronto para entender que na verdade é só disso que você precisava. É só isso que você precisava. Se você conseguiu chegar nesse ponto, que você olha e fala, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Você conseguiu chegar no ponto de entender, era só Ele que eu precisava. É só Ele que já é suficiente. Grave isso, meu irmão. Jesus é tudo o que você precisa. Irmã, Jesus é tudo o que você precisa. Talvez você possa pensar que pastor, eu estou até ficando encorajado. Não, eu estou até saindo daqui um pouco encorajada. Mas na prática é muito difícil a minha situação. A minha causa, pastor, é muito complicada. Escuta uma coisa, meu irmão. Se sua situação é difícil, fica de boa, você vai dar conta. Ela vai dar jeito. Se sua situação está um pouquinho complicada, calma que as coisas vão se encaixar, você vai conseguir dar conta disso. O que eu estou falando aqui, irmão, é de situações impossíveis. Gideão era ele e 300 contra o mundo. É situações impossíveis. O Deus que nós estamos pregando aqui essa manhã, igreja, não é um Deus de causas difíceis ou complicadas, mas o Deus que servimos é um Deus de causas impossíveis, amém, igreja? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Nós não somos guiados por padrões, por estatísticas, por probabilidades. O crente confia que o controle e a última palavra vem do Senhor, irmão. É Ele que faz, é Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que faz e chama à existência as coisas que não são. Para o crente o cenário pode estar difícil, o cenário pode ser catastrófico, tudo parece que vai dar errado, pode parecer que é o fim. Mas é muito pouco, não vai ter jeito. Se lembre daquilo que te traz esperança, meu irmão. Se lembre daquilo que te traz esperança. Lembra de semanas atrás eu pregando, quando foi que Deus precisou de muito para fazer alguma coisa? Aqui é mais outro exemplo. Quando que Deus precisou de muito para fazer grandes coisas na vida de alguém, meu irmão? É apenas com um pouquinho de azeite que Ele fez aquilo tudo na vida daquela mulher naquela semana quando pregamos aqui. Foi apenas com 5 pães e 2 peixes que Ele matou a fome daquela multidão. Foram apenas algumas pedrinhas e um garoto disposto e com coragem que foi capaz de um gigante cair. Sabe, igreja, Lamentações 3:21, meu irmão, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que pode me dar esperança. Confie no Senhor o seu Deus, aleluia, confie no Senhor o seu Deus. Caminhando para o fim, versículo 16 do capítulo 7, olha o que vai acontecer aqui, irmão. Então, repartiu 300 homens em 3 companhias, e entregou a cada homem uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim, e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha acesa na mão esquerda e a espada do Senhor e a espada na mão direita. Gritavam: uma espada pelo Senhor
e outra por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e fugir. E o versículo 22, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Amém? A forma como acontece essa vitória, irmão, revela algo poderoso demais. O segredo que está dentro dessa vitória aqui. O que, pastor Gideão disse para aqueles homens, antes da vitória vir, antes dos caras morrerem, antes da vitória de fato chegar, ele fala para os caras, o cântaro precisa ser quebrado, o vaso vai ter que ser quebrado, a tocha vocês vão ter que estar com ela acesa, e preparem-se para tocar a trombeta. Pastor, não estou entendendo nada, o que é isso? Irmão, o cântaro é um vaso, é uma vasilha, que precisa ser quebrada no tempo certo, quebrada, não é ajustada, é quebrada, quebrada. Evangelho é isso, é um quebrantamento, é um recomeço. Se quebrar, não dá para aproveitar, é de novo, é nascer de novo, é outra coisa. Aquele precisa ser quebrado, o velho precisa ser quebrado, não mais as coisas antigas. A tocha acesa é o fogo, a presença do Espírito Santo, irmão, é a presença do Espírito Santo, a liberdade que nós damos no Espírito, irmão. O tocar a trombeta é a adoração, é a agitação, é o louvor da congregação em fé. Era isso que aquele povo estava fazendo. Entenda, irmãos, se houver um quebrantamento verdadeiro, se houver fogo, a liberdade do Espírito, irmão, e um barulho de adoração, mesmo com medo, mesmo com inseguranças, mesmo com dúvidas, mas você conseguir tocar a trombeta, adorando, glorificando o nome do Senhor, haverá vitória, igreja, haverá vitória, meu irmão. Eu declaro em nome de Jesus, mas existe uma vitória chegando sobre a igreja, existe vitória chegando sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos. Existe vitória chegando sobre o seu ministério, meu irmão. Existe vitória chegando sobre sonhos, sobre projetos, irmão, sobre a sua vida profissional. Não sei, que Deus venha derramar uma manhã como essa, estratégia e criatividade sobre a sua mente, te direcionando para aquilo que Ele quer fazer, que nós venhamos de fato viver uma renovação do nosso entendimento numa manhã como essa, meu irmão. É para isso que o Senhor nos chama, é isso que Ele está nos chamando aqui uma manhã como essa, a viver esse novo no Senhor, novo. A vitória veio a partir do momento que eles entenderam o que precisava ser feito, igreja, exatamente o que precisava ser feito. Que nós venhamos entender hoje o que precisa ser feito. Se quebrante diante do Senhor, queira cada vez mais queimar no Senhor, irmão. Hoje é um culto, irmão, preparado pelo Senhor. Que atmosfera nós estamos vivendo aqui. Agora na sequência já iremos nos assentar à mesa do Senhor, irmão. Queira queimar mais, queira ir mais fundo no Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, renova o meu entendimento, Pai. Eu quero viver vitórias na minha vida, Senhor. Então eu me quebro numa manhã como essa, para viver e que o Senhor venha fazendo novas coisas no meu espírito, na minha vida, na minha história. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Então se coloque de pé que eu quero orar com você. Entenda que antes da vitória do campo de batalha, Gideão teve que destruir altares e construir altares em louvor ao Senhor na sua casa. Então entenda, meu irmão e minha irmã, tudo começa em casa. É em casa que as coisas começam. O seu, o meu, o nosso primeiro e principal ministério é a nossa família, meu irmão. Não é a igreja, é a sua casa. Então nós precisamos agora mostrar quais armas nós temos na batalha. Que tipo de arma a gente luta? Como que nós mostramos que confiamos no Senhor? Então agora eu quero te convidar, como família, você que está próximo aí da sua esposa, do seu marido, próximo da sua família, fique junto. Comece agora, meu irmão. Assim como Gideão começou, antes de vir a batalha, ele foi para casa resolver as coisas lá. Comece agora a declarar bênção sobre a sua família. Comece agora, meu irmão, declarar um novo tempo sobre os seus filhos. Comece agora a construir altares de louvor e adoração ao Senhor na sua casa. Talvez esse vai ser o momento de você começar a destruir coisas que estão erradas lá. E você precisa agora começar a renunciar a algumas práticas, renunciar a algumas condutas, destruir algumas coisas que não têm agradado o Senhor.
não tem agradado o Senhor e você está lá com o negócio montado. Que em nome de Jesus, igreja, que todo orgulho, que toda altivez, que toda soberba, que toda arrogância, prepotência, vaidade venha cair por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Nós anulamos agora em nome de Jesus, Pai. Nos batize em humildade, Senhor, em simplicidade, em amor, Senhor. Repreendemos agora todo levante do inimigo, todo espírito de divisão, de contenda venha acabar hoje em nome de Jesus, Pai. Essa igreja é do Senhor, nós somos teus, Senhor, e o Senhor é nosso. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Pai. Declaramos, Pai, a nossa luta é confiando no Senhor, é confiando no Senhor. Nós chamamos Jesus com armas de fé.